Olá, professora Elane, tudo bem? Aqui quem lhe fala é Júlio César Costa da Silva, aluno do terceiro período de Letras na UEMA Campos Pedreiras. Um, um dos temas muito interessantes que eu escolhi foi o do texto que fala de mulheres de Atenas, tradição e ruptura em Um Guardador de Memórias, da angolana Isabel Ferreira. É um tema muito interessante e urgente que permeia até hoje, que é o da mulher. A mulher com o seu direito, com a ruptura dos paradigmas que ainda persistem em, em fazer com que a mulher ganhe seu espaço, seu lugar. É muito interessante porque o livro, O Guardador de Memórias, de Isabel Ferreira, trata justamente isso. A personagem principal, que é Quiluva, ela tem que romper aquela realidade na qual ela vive, que é o da submissão, a mulher que não pode sentir prazer, a mulher que só é para ter filhos, que é justamente as questões com que o livro ele vem tratar. Quiluva é angolana, é africana e mesmo no período pós-colonial, essa foi uma problemática que persistiu por muitos anos, que até hoje ainda persiste, que é da desigualdade de gênero, que até mesmo aqui no Brasil também é presente, que também permeia, que é uma problemática que nós mesmos ainda temos que enfrentar, que as mulheres principalmente têm que buscar. Eu acho muito interessante quando a autora coloca pontos em que, quando ela é pega aos seus 15 anos de idade, que Luva ela casa aos seus 15 anos de idade. Ou seja, ela fala que perdeu sua liberdade, perdeu a sua infância, mesmo nova, quando ela cita mesmo nova, mesmo criança. É interessante quando ela coloca isso, que ela perdeu esse seu desejo, esse ritual. Ela veio para quebrar a questão da tradição em si, da questão dos dotes religiosos, que era a questão da entrega da moça para uma pessoa mais velha e rica, que também que também surgiu aqui no Brasil, nas nossas regiões, principalmente na região do Nordeste, essa questão de da família entregar a sua filha virgem, nova, a uma pessoa mais velha, pelo dote ou outras questões que ele possui. E ela veio justamente para quebrar. Quando o autor morre, ela fala que é como se ela tivesse ganhado a sua liberdade de volta. E isso é muito interessante porque ela era como se fosse um objeto somente de sexo, de outras coisas, porque ela fala que ele nunca perguntava se. Ele nunca falava se ele gostou ou não do que ela havia feito, não. Ele não se interessava pelo que ela sentia, somente pelo que ele mesmo sentia, pelo seu próprio ego. Isso é um tema interessante, é um ponto interessante porque ela vem justamente frisar isso. Ela vem justamente quebrar esse ponto que quando o marido dela morre, é como se ela ganhasse a sua liberdade, que depois disso ela teve um amante, ela teve uma pessoa com quem ela viesse a ter relações sexuais, viesse a ter sua liberdade. Ou seja, ela fala que eu vou falar, meu corpo só vai falar de luto, 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 luto? Não. Eu não estou. É como se ela não tivesse mais presa a ele, não tivesse mais presa ao marido dela, porque justamente ele morreu. E o que ela vem trazer, o que ela vem falar, quando acontece isso, que ela vai em busca de outra pessoa para ter seu próprio prazer, para ter sua liberdade, ela tá feliz com ele. Mas a sociedade em si, as pessoas de todas as idades e gêneros, criticaram ela justamente porque ela quebrou a tradição, quebrou a questão do tradicionalismo, da religiosidade. Enfim, isso também permeia até no nosso cotidiano. Esse tema que a autora trouxe foi um tema que eu também me interessei e que eu ainda me interesso. Que até mesmo parentes nossos ou avós, pessoas que são de um período mais remoto, mais distante, fala que
falam, geralmente a gente nas conversas a gente ouve que elas casaram mais novas por conta que era uma pobreza muito extrema e geralmente os homens queriam sim uma mulher virgem, uma mulher que quando não casava era mal falada, que justamente no período da África também ainda acontece isso, principalmente por conta da religiosidade e da pobreza em si, que foi justamente no período que foi de pós-colonialização, que Portugal colonizou Angola e lá ainda tinha essas questões. E o que eu venho falar? Esse ponto também fala da nossa realidade. Por que a gente precisa falar disso? Por que eu escolhi esse tema tão interessante? Porque precisamos sim quebrar esses paradigmas. Que a mulher é vista como somente para prazer sexual, como eu já havia citado no aula anterior, principalmente no período da escravidão, a mulher era vista como, principalmente a mulher negra, vista como um objeto sexual. E isso é algo que precisa ser quebrado, precisa ser descentralizado, desmontado. Porque é algo que se construiu de um período anterior, que as mulheres hoje, do século XXI, em 2021, ainda buscam a sua libertação, ainda buscam seus direitos, principalmente a mulher negra, que ainda é vista como um alvo de preconceito. Quando a mulher, por exemplo, tá com um homem e depois fica com outro, vista como uma mulher que não vale nada, vista como uma mulher nossa, uma mulher que é da vida, digamos que muita gente fala. Já o homem não. O homem tem a liberdade, o homem tem o direito de ficar com a mulher que ele quiser. E por que a mulher também não pode ser assim? Então é algo que também permeia nos dias atuais. É algo que ainda é debatido. E é essa temática que eu vim trazer para você, para a gente poder refletir. E é isso. Professora, muito obrigado por sua atenção, e é isso. Precisamos descentralizar essa problemática, precisamos desconstruir isso. Então, é isso. É um livro que eu gostei muito, que é O Guardador de Memórias, e Mulheres de Atenas, que é um artigo muito interessante, fala da nossa realidade. Por isso que eu escolhi esse tema, e é um tema muito urgente. Então é isso, obrigado, prof.